É isso aí, gente. Estou aqui de novo com ela, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E nós já estamos aí, para vocês que já estão acompanhando faz um tempo, né? No estudo número 5. E aí, nós vamos tratar agora do assunto de Jesus e a salvação, tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Qual foi a última vez em que você sentiu paz? Vivemos em tempos de intranquilidade. Todos queremos ter paz, mas poucos realmente conseguem alcançá-la. A angústia está por toda parte. Como resultado, nunca a sociedade foi tão dependente de medicamentos para manter a calma. Nunca tantas pessoas atentaram contra a própria vida. É impossível tornar o mundo um lugar perfeito agora, mas é possível alcançar a paz em Jesus. Ele viveu, sofreu e morreu para garanti-la a nós. A paz não é ausência de conflito nem uma doce ilusão. Cristo disse: "Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo." Como está lá em João capítulo 14, versículo 27. Nesse estudo, vamos aprender mais sobre a salvação que Cristo oferece e nos concede a paz. Tá bom? Então vamos lá, agora é a sua vez de procurar. Lucas capítulo 15, versículo 3 até o 7. Leia a parábola da ovelha perdida. A paz de uma ovelha está no cuidado de seu pastor. Jesus contou a história de um pastor de ovelhas que amava seu rebanho. Ele sentiu falta de uma de suas 100 ovelhas, que conhecia individualmente. Uma delas estava faltando e corria perigo. Então, ele prontamente deixou as 99 ovelhas a salvo e partiu em busca da que estava perdida. Não estava em busca de um número, mas de um animalzinho frágil, que dependia dele completamente. O pastor caminhou muito além, até que ouviu balidos ao longe. Finalmente achou sua ovelha ferida, mas ainda com vida. Ele se alegrou muito. Da mesma forma, o divino pastor está em busca de cada filho e filha perdidos. Um pedido de socorro sempre chega aos ouvidos do Pai. Confie nisso. Sozinhos, sem Ele, estamos perdidos, mas com Ele estamos seguros. Tem você andado longe dos caminhos de Deus e está ferido pelos espinhos do mundo? O bom pastor Jesus deixou o céu para salvar você. Bom, a salvação, ela tem assim como fundamento, como coluna, o começo da criação do ser humano. Porque nós não fomos criados para viver tudo isso que nós vivemos aqui. Todas essas maldades, todas essas tristezas, guerras e tudo mais. Não fomos criados para isso. Nós fomos criados para poder sermos a prova de que nós não somos obrigados a fazer a vontade de Deus. Tá? Só que por isso, por Deus ter dado essa liberdade da gente escolher entre fazer a vontade dele e não fazer a vontade dele, a curiosidade do ser humano em não fazer a vontade de Deus para ver o que vai dar, acaba gerando um pouco mais de conflito. E assim foi a humanidade seguindo. O que acontece se a gente não fizer isso? Vamos não fazer isso, vamos fazer do nosso jeito. Nós também temos conhecimento, a gente também é inteligente. Não, o mundo foi só se perdendo nesse tipo de pensamento. Tá? Então o que acontece? Chegamos a um estágio em que não existe mais forma da gente mesmo se consertar. Não tem como a gente fazer isso mais. Não temos mais condições nenhuma de nos salvar sozinhos. Desde há muito tempo era assim, tá? Mas agora a gente está mesmo num poço sem fundo. Porém, Jesus,
Ele quer resgatar cada um de nós desse poço, que realmente é sem fundo. Mas cabe a cada um de nós tomar a decisão. Porém, vamos aqui para o estudo em si, tá? Pergunta número 1. Qual é a consequência final do pecado? Isso está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Doença, solidão ou morte? A resposta certa é morte. Pergunta número 2. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Isso está em Jeremias, capítulo 2, versículo 22. Já falamos disso. E a resposta é sim, tendo bom comportamento. Sim, fazendo ou pagando promessas. Não. E a resposta certa é não. Como Deus resolveu o problema do pecado? Isso é a pergunta 3. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo do 17 até o 19. As opções são: enviou o seu filho, mudou a lei ou ignorou o mal? E a resposta certa é: enviou o seu filho. Pergunta número 4. Como somos justificados e salvos? A resposta está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. As opções são: pelas boas obras, pelas penitências ou pela graça mediante a fé? E a resposta certa é: pela graça mediante a fé. Pergunta número 5. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Está em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependimento e conversão, evidenciados em confissão e reparação. Pergunta número 6. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Está lá em João capítulo 8, versículo 32 até o 34 e o 51. E tudo isso se resume em: a verdade em Jesus devolve ao ser humano a liberdade perdida. Pergunta número 7. O que assegurou nossa salvação? E isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 até o 22. E a resposta seria assim: a ressurreição de Cristo assegurou vida eterna aos que nele creem. Pergunta número 8. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: reconciliado com Deus, o ser humano se torna uma nova criatura. Agora, pergunta número 9. Qual é o resultado do perdão divino? Está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. A paz oferecida por Deus. Bom, já demos um esboço sobre isso daqui, né? Tudo que nós falamos lá no começo, as perguntas aqui mesmo já fizeram o trabalho de mostrar onde está isso na Bíblia, né? Para você ver que eu não tirei isso da minha cabeça. Isso daqui foi tudo baseado em textos bíblicos, tá bom? Agora, converse com o seu instrutor bíblico, aquele que está te dando o estudo bíblico. Se for eu, no caso, você coloca embaixo aí no comentário, tá? E você vai dizer assim: bom, ele vai te perguntar isso, no caso, perdão. O que você aprendeu hoje? E aí, continua. Se você concorda com os textos bíblicos a seguir, marque os espaços com a letra C. C de certo, tá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está em Romanos 3:23, certo? Quanto a mim, confio na tua graça e que o meu coração se alegre na tua salvação. Isso está em Salmo capítulo 13, versículo 5, que também está certo. Agora, quais as áreas da minha vida serão influenciadas por Jesus? Eu respondi: toda a minha vida. Se toda a nossa vida for influenciada por Jesus, nós vamos andar com Jesus, assim como Enoque andou com Deus. Tá bom? Agora, a série Princípios, ela tem 11 episódios que ajudarão você a compreender o que os adventistas do sétimo dia pensam a respeito de diversos temas.
Acesse o site http://adv.st/nossos princípios. E aí você vai encontrar lá, tá bom? O nosso compromisso de fé após o estudo de hoje é desejar convidar Jesus para ser o Salvador pessoal. A salvação, ela é aqui, ela é agora, ela é pessoal, ou seja, você e Jesus. Ninguém pode fazer isso por você, nem estando em vida e nem depois da morte, tá bom? Isso a gente vai falar mais na frente aí, que eu acho que já deve ter rolado um pensamento assim na sua cabeça. Agora nós vamos para o estudo adicional, tá? E a nossa comunhão vai acontecer com 7 passagens bíblicas para meditar. E aí você vê o que Jesus fala nos textos e qual é a sua resposta perante isso, tá bom? Vamos lá. Primeira passagem. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Segunda passagem. Efésios capítulo 2, versículo de 1 até o 10. Terceira passagem. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 até o 7. Quarta passagem, Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26. Quinta passagem, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 até o 8. Sexta passagem, Colossenses capítulo 3, versículo de 1 até o 11. E sétima passagem, 1 João capítulo 5, versículo de 1 até o 12. Com isso, a gente fortalece um relacionamento com Deus. E na igreja, as famílias se unem na oração, na palavra e na missão. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. A escola sabatina ela é um pequeno grupo de 8 a 12 pessoas organizados por faixa etária, que se reúne aos sábados pela manhã. Muitos desses grupos também se reúnem durante a semana. Desde seu início, no ano de 1853, em Rochester e Buckbridge, Nova York, a escola sabatina tem se multiplicado em todo o mundo. Atualmente, ela tem mais de 20 milhões de alunos espalhados em 209 países. É por meio dessa grande escola que a maioria dos adventistas e amigos da igreja são incentivados a fortalecer a fé nas Escrituras, a aprofundar a comunhão com Deus e a testemunhar de Cristo por meio do exemplo pessoal. Bom, existe um site que mostra para você aonde tem uma igreja adventista mais próxima da sua casa ou do lugar onde você está. Encontre uma igreja.com.br, vai te levar exatamente aonde é que está essa igreja adventista que você está procurando, tá bom? Vamos lá. Você gostaria de participar de um desses pequenos grupos? Para conhecer mais, acesse adv.st/escola sabatina. E agora vamos para a nossa missão. Que tal enviar uma mensagem para os amigos pelos quais você está intercedendo? Diga que você está orando por eles e compartilhe esse estudo. Aí você coloca 5 amigos e quais são os desejos deles, tá? Pelo qual você está orando. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, não tem problema. É só você comentar aqui embaixo e escreve assim a seguinte palavra: preciso entender. E aí, escreve qual é a dúvida que você está tendo e eu vou tentar responder você baseado na Bíblia, tá? Porque a Bíblia em si, ela se defende, ela responde tudo o que você precisa saber para a sua salvação e
tudo que é necessário você saber para que você possa viver uma vida segundo o que Jesus tem planejado para mim e para você, a Bíblia responde. Então, dentro de todo esse contexto aí, tudo que for fora disso é perda de tempo, tá? Eu espero que você continue acompanhando esses estudos. Leva só mais ou menos uns 15 minutos, no máximo estourando 20 minutos, que você tem de um dia de 24 horas, né? Por que não separar um tempo desse aqui para poder estudar a palavra de Deus? Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos, com sua família, com todas as pessoas que você conhece, para que elas também tenham, assim, o deleite de estar tendo esses estudos à disposição delas, tá? E se você gostou, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo aqui ele é relevante, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Ative o sininho de notificações, porque quando eu enviar aqui o próximo estudo, você vai receber a notificação aí que o YouTube vai mandar para você, tá bom? Então é isso, já falei tudo que deveria ter falado. Eu espero que Deus possa abençoar a mim e possa abençoar a você em nome de Jesus.